Vocês estão desejosos de ouvir a palavra de Deus nessa noite? Dá um glória a Deus aí, amém? Glória a Deus. Abre o teu coração para receber a palavra de Deus. Eu creio que o Senhor fará coisas tremendas, vai continuar, né? Fazendo, porque já fomos tão ministrados nessa noite. Jesus, estava demorando. Obrigada, pastora. Eu quero, sem demoras, te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. E eu quero ler o versículo 18 e 19. Não sei se você percebeu quando você chegou aqui, que eu coloquei uma porta ali naquela parede, né? Eu convenci o pastor com todo, sabe, aquele poder de persuasão que nós mulheres temos, né? Com muito amor e carinho, né? Falei, amor, eu queria colocar uma porta, porque Deus me deu uma palavra, sabe? Então, aquela porta não está ali por acaso, né? Eu ministrei essa palavra ontem aqui para as pastoras que estiveram aqui na igreja. E essa palavra continua ardendo no meu coração. E eu falei, eu vou ministrar de novo essa palavra. E nunca é igual, né? Sempre é diferente. Eu creio que Deus tem algo novo para fazer nessa noite. Você achou aí? Mateus 16, 18. Diz assim: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo quanto tu ligares na terra, terá sido ligado no céu. E tudo quanto tu desligares na terra, terá sido desligado no céu. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Pastora, mas é só isso? Não é só isso, né? Quanta coisa tem aqui nessa palavra. Essa palavra, ela fala sobre autoridade, né? Porque quando a gente recebe essas chaves do céu, o Senhor está dando autoridade para a igreja. Mas você é a igreja, amém? A igreja do Senhor está reunida aqui neste lugar, amém? E diz a Bíblia, né? Que o Senhor estabelece a igreja dele sobre Pedro, sobre esta rocha, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Querida, eu já quero declarar esta palavra mais uma vez sobre a tua vida. As portas do inferno não podem prevalecer, não irão prevalecer contra a tua vida, porque você é a igreja do Senhor, amém? Tem poder de Deus sobre a tua vida. Hoje de manhã o pastor começou a ministrar uma palavra, né? Começou hoje, vai continuar uma série que fala sobre poder e autoridade. E o Senhor já tinha colocado essa palavra, né, no meu coração sobre autoridade. E eu falei, eu vou continuar, né? Já começamos de manhã e nós vamos continuar sendo ministrados sobre autoridade. Você tem autoridade. Autoridade fala de o Senhor te deu o poder de decidir quem entra e quem sai. Ele te deu chave. Quando a gente tranca a porta da nossa casa, ninguém entra. Quando a gente abre, você dá acesso para as pessoas entrarem. Quem é que tem a chave da tua casa? Só quem mora lá, eu acredito, né? E a gente decide, então, quem entra e quem sai. Isso fala de autoridade, de poder de decisão. Você tem chaves nas tuas mãos. Amém? Tem chaves que o Senhor colocou nas tuas mãos. Mas que chaves são essas, pastora? Para que serve essa chave? Né? E a gente pensa que é chave. Quando a gente fala de chave, a gente pensa, Deus vai me dar uma casa, né? Deus vai me dar um carro. Aleluia, Deus pode te dar sim, né? Bênçãos materiais tem. Mas, querido, a palavra que Deus me deu acerca dessas chaves, são as chaves que abrem as portas do reino dos céus. Olha que responsabilidade está sobre a tua vida e a minha vida. A gente tem o poder, né, de decidir quem entra e quem não entra no reino de Deus, porque a palavra de vida o Senhor colocou na tua boca, e quando você prega a palavra, né, você está dando a oportunidade de alguém aceitar esta palavra e ser transportado do reino das trevas e trazido para o reino
da luz. Às vezes a gente é tão egoísta, né? A gente pensa assim, eu já sou salvo, eu vou morar no céu, aleluia, glória a Deus, e estou satisfeito com isso, porque eu vou para o céu. Ei, não termina aí. Você vai para o céu, mas você quer ir para o céu sozinho? Alguém quer morar no céu sozinho? Misericórdia, né? Eu quero levar, quanto mais gente eu puder levar comigo, eu quero levar, eu quero encher o céu. E o Senhor conta comigo e contigo. Isso não é um papel só dos pastores, né? É um papel da igreja. A Bíblia diz lá em Mateus, abre aí comigo, 21:43, vai um pouquinho à frente. Diz que o Senhor, ele pega, olha o que ele faz aí, 21:43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. O Senhor pega, né, a jurisdição, o poder legal que Israel tinha de pregar a palavra, e ele dá esse poder à igreja. É você, sou eu. Olha que papel importante Deus te deu, né? Que autoridade Deus nos delegou. Ele tira esse poder que estava só sobre Israel e nos entrega. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê fruto. É preciso dar fruto. Você lembra daquela árvore, né, que não dava fruto? Jesus passa, né, ele quer comer o fruto de uma árvore, e quando ele olha para a árvore não tinha fruto nenhum. E diz que ele amaldiçoa aquela árvore seca e nunca mais ela produz nada. E alguém pode pensar, nossa, tão radical, né? Como é que Jesus fez isso? E eu imagino Jesus olhando para a minha vida, né? Quando eu me torno uma árvore infrutífera. Misericórdia, alguém quer ser uma árvore infrutífera? Não deixa nem eu completar a frase, né? Não, pastora, não, peraí, foi só um tempo, né, que eu não estava fazendo nada, mas já eu vou dar fruto, tem tempo. Eu quero ser aquela árvore que dá fruto o ano todo. Lá na casa da minha mãe tem um pé de acerola, que ele dá fruto o ano todo, né? É tão bom quando a gente chega numa árvore e a gente olha, está cheio de fruto, né? E a gente pode comer do fruto daquela árvore. Eu quero declarar que você será essa árvore que dá fruto em tempo e fora de tempo. Você vai ser usado para satisfazer a fome das pessoas que estiverem perto de você. Nunca ninguém vai chegar perto de você e você não vai ter uma palavra para falar, né? Que você seja essa fonte de Deus, essa árvore que tem o poder de alimentar outras vidas. A igreja, ela é parte do reino de Deus. Você é parte do reino de Deus. Você foi criado por Deus com um propósito. Às vezes a gente tem alguém aqui que não tem problema? Ora, vem cá orar por mim. Alguém que não tenha problema? Não tem, gente. Todo mundo está passando por alguma dificuldade, alguma luta, né? A nossa vida é assim. A Bíblia diz que é de fé em fé, é de glória em glória, é de força em força. É processo, a gente vence uma luta e mal acaba uma luta, já começa outra. E parece que as lutas que vêm depois são sempre maiores que as que a gente já venceu, né? Porque assim, é um preparo, sabe? Davi vence urso, vence leão e depois vem Golias. São desafios maiores, né? E eu quero te dizer que as lutas só vão acabar quando a gente chegar no céu. Lá a gente vai ter descanso, né? Mas aqui na terra é luta todo dia. A gente tem que estar preparado para vencer, para lutar, para guerrear todos os dias. Mas é tão bom a gente ter a certeza e a garantia de que o Senhor está conosco, né? Ele é a nossa garantia da nossa vitória, de que as lutas serão vencidas. E eu quero te convidar a olhar para Ele. E eu quero te alertar, né? Que às vezes o inimigo ele vem com essas lutas para nos distrair. Quando a gente está vivendo um tempo de lutas, pastora Regina e pastor Wilson estão aqui, mas o netinho dele está lá no hospital. A igreja tem orado, né, pelo Gael, e nós cremos que amanhã será um dia de boas notícias, né? O Gael vai sair daquela UTI, né, e vai ser liberado ali. Eu creio que em breve ele sai desse hospital e vem para casa. A Tamires falou, pastor, já está tudo arrumado, tudo preparado para receber o Gael, e eu creio que esses dias teremos boas notícias, amém? Mas os pastores estão aqui, sorrindo, né? Linda, maravilhosa, ali, plena, e a gente olha às vezes para as pessoas e a gente acha que está tudo bem, que ninguém aqui tem problema, né? Gente, os problemas não podem nos parar. Porque o inimigo coloca uma situação como essa na nossa vida, né? As lutas vêm, sabe para quê?
para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para tirar o nosso foco, porque quando a gente está com um monte de problema na saúde, problema na família, e aí a gente pensa assim, então eu não vou fazer mais nada, né? Não vou mais fazer nada na igreja, não cuido de ninguém, não falo de Jesus para ninguém, vou falar o quê? Estou aqui cheio de problema, tem tanta luta, e a gente acaba sendo tentado a olhar só para as nossas necessidades. São tantas lutas que eu não consigo tirar o olhar de mim para olhar para mais ninguém. E eu quero te dizer, né, que essa é uma estratégia do inimigo para te parar. Então, se existe alguém aqui que pensou em desistir por causa das suas lutas, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, meu filho, olha para mim, para de olhar para essa luta, para de olhar para esse problema, você não vai parar. Sabe por quê? Eu certa vez ouvi minha pastora dizer que enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas. Enquanto você cuida das coisas de Deus, enquanto você cuida do reino, enquanto você cuida da igreja, enquanto você se importa com outras vidas, Deus está cuidando de tudo para você. Você não precisa se preocupar com as tuas coisas. Você recebe essa palavra nessa noite? Você não precisa se preocupar com as tuas coisas. Essas coisas não são só suas, são de Deus também. Ele se importa com você, Ele cuida de você, Ele está vendo tudo. Não tem nada na face da terra que fique encoberto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, que os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Quando a gente ouve essa palavra, assim, a gente meio que dá um medo, né? Ai, meu Deus, os olhos do Senhor estão vendo tudo. Você está devendo alguma coisa aí, né? Diz que quem não deve, não teme. A gente não precisa temer nada, o Senhor nos contempla porque Ele cuida de nós e nada, nenhuma luta tua, nenhuma das tuas guerras, nenhuma das tuas dores, das dificuldades que você possa estar vivendo hoje, eu quero dizer, nada disso passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, querido, não precisa parar de cuidar das coisas de Deus, não precisa parar de pregar, não precisa parar de adorar, não precisa parar de vir para a igreja, não precisa parar de falar de Jesus por causa das tuas lutas, porque elas não vão parar. Me desculpa te falar isso nessa noite, talvez você tenha vindo aqui hoje para ouvir uma palavra de bênção, né? Calma, vai ficar bom, calma, vai ficar tudo legal já. Mas eu quero te dizer que as lutas, elas só vão acabar quando a gente chegar no céu. E eu quero te incentivar nessa noite, ser uma motivadora para que você não pare de servir ao Senhor, independente das tuas lutas. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! O Senhor nos dá essa autoridade para pregar a palavra. Essa autoridade foi dada à igreja. Lá em Marcos, no capítulo 16, Jesus ele fala, ide, você conhece esse versículo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra foi deixada para mim e para você. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele te dá poder, para pegar serpentes, escorpiões, beber coisas mortíferas, isso não te fará mal. Esse poder está sobre a tua vida. Agora, é para quem sai para pregar a palavra. Eu não estou dizendo para você, vai para outro país, vai para outra cidade. Se Deus te mandar, Ele quiser te levar, Ele vai te levar, Mas, querido, comece a fazer isso dentro da tua casa, para os teus vizinhos, no teu local de trabalho. A pastora Cris estava aqui falando que quando ela se converteu, ela tinha vergonha de dizer que ela era crente, Ela tinha vergonha de falar que ela tinha aceitado esse Jesus todo-poderoso. Agora ela grita, aleluia, Ninguém segura mais essa mulher. Deus usa ela dessa forma aí, E aleluia, glória a Deus por isso. E nós não podemos nos calar. Abra a tua boca e declara daquilo que o Senhor tem feito na tua vida. O Senhor tem feito maravilhas na tua vida? Quantos milagres Ele já fez até aqui? Não é para você ficar calado, escondendo daquilo que o Senhor fez. É para a gente profetizar, para a gente declarar, para a gente falar desse poder que o Senhor tem manifestado na nossa vida. A pregação do Evangelho, diz que ela é graça para quem recebe e juízo para quem rejeita.
Às vezes a gente fala assim, não vou falar não, porque essa pessoa não vai ouvir, não quer receber. Ei, faz a tua parte. Não somos nós quem decidimos quem vai ouvir, quem vai aceitar, quem vai receber, quem não vai. O nosso chamado é para ir e pregar. Só isso que Deus mandou você fazer. O resto, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Porque esse poder de convencimento, né, é dele, é do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel enquanto igreja, nós fomos chamados para pregar, para falar. E o resto, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Eu sempre falo, né? Quando eu pego esse microfone, quando eu falo de Jesus em algum lugar, eu já vou orando e eu falo, Senhor Jesus, me dá o coração. Me dá o coração da igreja, me dá o coração dessa pessoa. Senhor, me ajuda a falar aquilo que ela precisa ouvir. Me dá a palavra certa na hora certa. Que as palavras que saiam da minha boca sejam como, a Bíblia fala isso, seja como uma flecha que acerta o alvo. Assim será. Quando nós pedimos a direção de Deus, essa palavra que sai da nossa boca já não é mais nossa. Eu falo, Senhor, gera poder nas minhas palavras, sabe? Senhor, me dá autoridade e unção de Deus, que eu não quero ficar falando, não é. A Bíblia diz que não é no muito falar, mas que sejam palavras certas na hora certa, palavras que têm o poder de transformar vidas. Quem o Senhor vai usar? A quem Ele vai enviar, né? Que possamos fazer essa declaração, Senhor, envia-me a mim, né? Senhor, eis aqui a minha vida, pode contar comigo. Às vezes eu fico imaginando o Senhor lá do céu, olhando aqui para a terra, né? E procurando quem eu posso usar, quem eu vou usar nessa noite. Se fosse fácil, não precisava procurar, né? Se tivesse tanta gente disponível assim, não precisava procurar. Que a busca dos céus acabe em nós. Quando o Senhor procurar alguém para usar, que Ele nos encontre. Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Pode usar a minha vida? Ei, não é só para falar aqui da boca para fora não, tá? Mas que o Senhor olhe para o nosso coração e nos encontre dispostos e disponíveis para que Ele nos use. Todo cristão, será que essas chaves que a Bíblia fala aqui, que o Senhor, lá naquele primeiro texto que nós lemos em Mateus, diz que eu darei as chaves dos céus. Essas chaves é para todos, será? Será que essa chave é para todo mundo? Eu creio que essas chaves é para todos aqueles que um dia ouviram e receberam esse convite dos céus, né? Ele pega, cadê a minha chave que estava aqui? Me dá aqui, André, por favor. Ele pega essas chaves, né? E ele fala que ele te entrega. E aí, quando eu olhei para a palavra, eu leio a palavra com muita atenção. Porque uma letra, uma vírgula, né, muda tudo, faz toda a diferença. E quando eu olhei o texto, ele fala assim, eu darei as chaves. Não é uma chave só. Ele dá as chaves. Sabe por quê? Você não vai falar de Jesus para uma pessoa só. Porque se ele te desse uma chave só, né, você falava de Jesus para alguém e chega, acabou. Ia cruzar os braços e achar que já tinha acabado a tua missão. Ele fala assim, eu te dou as chaves do céu. Esse trabalho, querido, é um trabalho contínuo, sabe? Que não pode parar. E o Senhor falava para mim assim, uma chave só não faz barulho. É verdade, uma chave só não faz barulho. Esse monte de chave faz barulho para nos lembrar da nossa missão. Ele não vai te deixar esquecer que você tem um chamado, que você tem um papel importante na vida da igreja, você tem um papel importante no reino, você tem um papel importante no mundo. Ele conta contigo para fazer barulho, para arrancar pessoas do inferno e trazer para o reino de luz, para a presença do Senhor. Você é um potencial nas mãos de Deus. É tão impressionante, né? Todos nós somos diferentes aqui. Cada um tem um jeito, mas todos nós podemos ser um potencial nas mãos de Deus. Cada um na sua individualidade, né? Mas Deus pode nos usar de forma extraordinária para ganhar vidas. Você
entende isso? Amém? Quantos desejam ser usados por Deus? Talvez você ainda não tenha tido nenhuma experiência assim, né? Mas eu tenho certeza que Deus, Ele quer te dar uma experiência nova nesses dias. Temos declarado que este é o ano da nossa transformação. E por que não sermos transformados para transformar outras vidas? E eu creio que Deus já está fazendo. Hoje eu estava conversando com, não sei com quem que eu estava falando, eu falei, meu Deus, por que a gente foi pedir isso para o Senhor, né? Eu declarar isso... É o ano da transformação, porque, gente, ser transformado dá trabalho. Ser transformado não é fácil, né, Tatá? A gente está vivendo aí um processo de transformação que dá trabalho. Em qualquer área da nossa vida, na nossa saúde, né? Na nossa vida espiritual. Quando a gente toma uma decisão, eu vou ser transformado, isso vai mover situações. Vai gerar incômodo, vai nos tirar de lugares, vai fazer a gente se movimentar. Você está preparado para viver essa transformação? Preparado a gente nunca está, né? Alguém falou para mim hoje, pastor, eu estou vivendo um processo aí, acho que eu não estou preparado. Eu falei, você acha que eu estava preparada para ser pastora? Você acha que eu estou preparada? Preparado, pronto, a gente nunca vai estar. Mas quando a gente aceita o desafio dos céus, né, e a gente se lança nesse processo, o Senhor nos ajuda. Ele te entrega essas chaves. Você pode abrir comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2? Essa chave que ele te entrega, né? É a chave que abre o reino dos céus. Meu Deus. É a chave do arrependimento. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Diz assim, olha. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo aqui está declarando, né? E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você não precisa saber falar, você não precisa ser eloquente demais nas suas palavras. Tudo que você precisa para estar habilitado é ser cheio do poder de Deus. A gente às vezes fica buscando as melhores palavras, né, para falar, para fazer, mas tudo que o Senhor requer de nós nessa noite é que você seja cheio desse poder, porque quem vai fazer não é você. Eu quero dizer que não é na tua força, não é no teu conhecimento. Paulo sabia muito. Ele era um homem estudado, né? Um homem culto. E tudo que Paulo sabia não teve o poder de transformar a vida dele. Quando ele tem aquele encontro com o Senhor Jesus, ali naquele caminho, né? E aquela luz brilha tão forte diante dos seus olhos. A Cris já falou aqui hoje, né? Foi a pastora Simone, não sei, que estava falando que Paulo tem aquele encontro com Cristo e ele fica cego ali naquele caminho. E ali, naquele encontro com Jesus, ele é transformado. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele sabia, não teve o poder de transformar a sua vida. Mas aquele encontro, quando ele contempla o Senhor, ali as escamas dos seus olhos caem e ele é transformado. Atos 16 fala, né, quando Paulo estava preso. Se você quiser aí ler comigo, Atos 16, diz que Paulo fica preso ali naquela prisão e ele não tem as chaves para abrir aquela porta, né? A gente está aqui falando de chaves. Tem chave, essas chaves que Deus te dá são chaves espirituais, chaves que abrem as portas do reino. Atos 16 diz assim, olha aqui,
E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo Paulo e a nós, gritava, dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus para sair dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo os seus senhores que a esperança de lucro tinha desaparecido, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram ao mercado até os governantes, e tendo-os levados aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade e ensinam costumes que não é lícito receber nem observar, porque somos judeus. E a multidão se levantou unida contra eles, rasgando-lhes as vestes, e mandaram açoitá-los, e depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão. E você conhece essa história. Paulo e Silas, eles são presos porque ajudaram uma mulher. E você pode pensar: meu Deus, como pode isso, né? Eles estavam falando de Jesus, expulsaram o demônio e foram presos. E ali naquela prisão, né, diz que um terremoto acontece e a cadeia se abre e o carcereiro é salvo junto com toda a sua família. Lembra que eu falei para você que a história não vai terminar em você? Começa em você para que outras vidas sejam abençoadas. Essas portas abriram aquela cadeia, né? Abriu aquela prisão para que Paulo e Silas saíssem dali, mas também abriu os céus para aquele carcereiro e para aquela família. Mais importante do que as nossas prisões terrenas serem abertas é que as portas dos céus se abram para que vidas sejam salvas. E às vezes Deus permite, né, que nós passemos por situações aqui de dificuldade, de luta, para que as portas dos céus se abram para alguém. É ruim, né? A gente passar por luta. Mas pensa que alguém pode ser salvo através da tua vida e da tua história. Vocês conhecem a minha história, né? A luta que eu tenho vivido com a minha saúde. Eu podia reclamar, mas às vezes as pessoas olham para mim e dizem: mas você, gente, você, pastora, ué, e pastor não pode passar por luta, né? As nossas lutas são ainda maiores depois que somos pastores. Mas eu creio que tudo isso produzirá glória para o meu Deus. Aquilo que Ele tem feito através da minha luta, muitas pessoas serão abençoadas. Muitas pessoas serão salvas através da minha vida, através da minha história. Eu sempre falo. Certa vez cheguei num consultório, quando a médica pegou os meus exames, né? E ela começou a olhar. Eu fico tensa, né? Quando demora a falar alguma coisa, aí eu já falei: meu Deus, o que está acontecendo? E a mulher olhava o exame, e olhava, e lia, e relia, e olhava para mim, e olhava para o papel, até que ela não aguentou. Ela falou: não estou entendendo, porque esse exame aqui não parece seu. Ela mandava eu levantar, e senta, e anda. Eu falo que é um desfile de moda, né? Quando eu entro no consultório, ela manda, eu vou para lá, e vou para cá. Aí vê se eu estou com equilíbrio, se eu vou cair, se eu não vou. E ela mandando eu fazer tudo, e eu fazia, e ela olhava, e ela lia. Eu não estou entendendo. Aí eu falei: meu Deus, o que está acontecendo, né? E ela falou: esse exame não parece seu. Era para você estar em cima de uma cama, numa cadeira de rodas, não era para você estar andando, não era para você estar enxergando, falando, e você está aqui diante de mim fazendo tudo isso. E eu falei: sabe por quê, doutora? Porque eu sou um milagre. Você entende? As tuas lutas são para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Paulo, um homem que decidiu largar tudo que ele tinha para servir a Jesus, para pregar esse evangelho, para abrir as portas do reino, fica preso para abrir a porta do reino para alguém. Isso não é louco? Ele fica preso para que alguém tenha a porta aberta. Você entende que tem hora que vai parecer que você está vivendo algumas prisões, algumas privações? Ei, mas é para que outras pessoas tenham acesso ao céu. É para que a porta dos céus se abra para alguém. E é para isso que o Senhor te deu chaves. Essas chaves que fazem barulho no mundo espiritual. Essas chaves que fazem barulho, que não te deixarão esquecer do teu chamado,
que não te deixarão esquecer, né, do propósito que Deus tem na tua vida, para que Ele te criou. Eu falo que antes do Senhor nos criar, Ele cria o propósito. Quando você é criado, o propósito da tua vida já foi criado antes. Deus te criou para cumprir um propósito. E esse propósito vai se cumprir, amém? Em nome de Jesus. E o texto que nós lemos lá em Mateus 16, fala que essas chaves nos dão poder, né? De abrir portas e de ligar e desligar na terra. E é tão impressionante que essa versão King James, né, ela fala assim: tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Não sei se a tua Bíblia está escrito assim: terá sido ligado. E quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, que tanta palavra é essa, né? Ali, ó, terá sido ligado, terá sido desligado. Tudo que a gente faz aqui na terra, eu quero te dizer que já aconteceu nos céus. Quando eu não sei alguma coisa, né, porque a gente não sabe tudo, a gente pede ajuda. Eu tenho uma irmã que ela é professora de português. E eu falei assim, me ajuda, a gente pede ajuda aos universitários. Falei, peraí, tem um negócio aqui que está embolando a minha cabeça, você me ajuda, o que significa isso? Aí ela me deu uma aula de português. Isso é o pretérito perfeito. Eu falei, o que isso significa? Ela falou assim, é um futuro concluído. Aí eu, futuro concluído? Futuro é algo que ainda não aconteceu, mas já está concluído. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Não aconteceu para você ainda, mas no céu já está pronto. Já está tudo concluído, porque esse é o nosso Deus. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O Senhor nos dá autoridade para ligar e desligar na terra aquilo que já está feito nos céus. Isso enche o nosso coração de certeza, de fé, de convicção. Isso faz todo medo sair, né? Porque a gente não vai olhar para as nossas possibilidades, para aquilo que eu sei, para aquilo que eu posso, para aquilo que eu já fiz. Não é sobre nós, é sobre Ele. Já está preparado, já está tudo pronto. Quando a gente aceita um desafio dos céus, né? Querido, é tão bom. Porque o problema deixa de ser meu, sabe? É com Ele agora. Eu só aceitei o chamado. Quem vai fazer acontecer é o Senhor. E meu coração se enche de confiança. Quem vai fazer é Ele. Quem vai te enviar os recursos é Ele. Quem vai cuidar de você é Ele. Quem vai te sustentar é Ele. Quem vai te suprir é Ele. Quem vai te guardar é Ele. Quem guarda a tua casa é Ele. Mas isso é para quem aceita o chamado, para quem recebe essa chave e sai em busca de entregá-las. Porque não adianta nada eu ter um monte de chave que abre a mesma porta. As chaves abrem a mesma porta dos céus. Para que eu vou querer um monte de chave igual? Eu preciso entregar, né? Essas chaves são entregues para os filhos. Só os filhos podem entrar na tua casa, né? Tem alguém aqui casado, mas que tem a chave da casa do pai e da mãe? Eu tenho. Eu não moro mais lá, né? Mas eu ainda tenho a chave da casa da minha mãe. E o Senhor está falando assim, a chave, quem tem são os filhos. Para que você quer um monte de chave igual? Eu só tenho uma. Chave da casa da minha mãe. Para que eu vou querer um monte de chave igual? O Senhor está falando assim, entrega. As chaves do reino não são para ser guardadas, são para ser distribuídas. Entrega. E quando você abre a tua boca e começa a pregar essa palavra de poder, que tem poder de transformar vidas, querido, você está distribuindo as chaves dos céus. As chaves do reino, para que outras pessoas tenham acesso ao céu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ação futura concluída. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa certeza. O futuro está pronto. O futuro já está pronto. Que isso te encha de certeza, de fé, de convicção. Aí em 2 Coríntios 11, eu já estou caminhando para o final dessa palavra.
Gente, vocês ainda não aprenderam? Quando a pastora fala assim, né? Quando eu falo, já estou terminando essa palavra, vocês têm que falar, poxa, gente. E eu já estou caminhando para encerrar essa palavra. Ai, que coisa. Vocês aprendem rápido, né? 2 Coríntios 11, 14. Vocês gostam quando o pastor prega, né? Que o pastor faz vocês rirem. Eu tenho que inventar alguma coisa para o pessoal dar um sorriso pelo menos no final, né, gente? Que senão ele não deixa mais eu pregar de noite. 2 Coríntios 11, 14. Eu anotei errado. Não é esse texto que eu quero ler. Vamos abrir lá em 2 Timóteo 4. A pastora faz isso. 2 Timóteo 4, no versículo 7. Olha o que Paulo diz aqui, olha. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Paulo vive tantas lutas, né? Prisões, cadeias, açoites. Você conhece a história, né? Quantas coisas Paulo viveu. E depois de tudo isso, né? De tanta luta, tantas coisas que ele suportou, ele termina declarando isso. Eu combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Está tudo acabado, né? Ufa, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. E que possamos, queridos, nessa noite, né, diante dessa palavra, diante daquilo que nós cremos que Deus tem para realizar através da nossa vida, nós possamos tirar os nossos olhos das nossas lutas, dos nossos problemas e colocar os nossos olhos em Deus, naquilo que o Senhor te chamou para fazer. E que você saia daqui declarando: a minha luta não vai me parar. Os meus problemas, as minhas demandas, né, não vão me impedir de fazer aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer. Amém? Que isso renove a tua fé, que isso renove o teu coração nessa noite, que você seja lembrado daquilo que o Senhor te chamou para fazer. E eu quero te dizer uma coisa, né? Às vezes a gente para. A gente às vezes se cansa, a gente se decepciona, a gente se entristece, a gente é perseguido. Você quer cara que sofreu mais do que Paulo? Ele tinha todos os motivos para parar e ainda assim ele permanece. E eu quero te convidar, né, a permanecer firme, crendo que o Senhor, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele zela pela tua vida, porque Ele te ama. Ele não te chamou para perder, Ele te chamou para vencer. Ele diz que você é muito mais do que vencedor. Como já foi dito aqui nessa noite também, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém aqui que ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o teu bem. Tira o teu olho da luta, né? O salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Está olhando para a luta por quê? Está olhando para o teu problema por quê? Está olhando para a tua dor por quê? Traz à tua memória aquilo que pode te dar esperança. E sai daqui declarando: tudo coopera para o meu bem. Todas as coisas. Eu não tenho como falar desse versículo, né, e não lembrar da maior experiência que eu tive com essa palavra. Porque para cada momento da tua vida, né, não sei se com você é assim, mas para cada fase da nossa vida, para cada momento da nossa vida, Deus nos dá uma palavra. E esse versículo esteve comigo num momento muito difícil da minha vida. Todas as coisas cooperam para o meu bem. O dia que o Heitor se acidentou, ele tinha 7 aninhos. Vocês já devem ter ouvido esse testemunho tantas vezes, né? Mas deve ter alguém aqui que não ouviu, se o Senhor me trouxe ele. E com 7 anos de idade, o Heitor sofreu um acidente. Eu fui para dentro de um hospital com ele.
E às 18 horas, o Heitor entrou num centro cirúrgico e eu tive que deixar meu filho ir, né? Ele entra e o médico falou para mim, até aqui você vai, daqui você não passa, porque se eu pudesse eu ia com ele, né? Mas aquela porta se fechou e o Heitor foi, eu fiquei. E naquele momento essa palavra veio. Todas as coisas cooperam para o teu bem. Mesmo aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não gostaria de viver, que você cria nessa palavra, todas as coisas cooperam para o teu bem. Talvez você esteja aqui hoje vivendo lutas que você não entende, né? Assim, eu não merecia isso. Senhor, por que eu estou passando isso? Eu faço tudo certo, né? Eu estou na igreja, eu estou fazendo tudo direitinho, Senhor, eu sou dizimista, eu dou oferta, eu cuido das pessoas. Por que essas coisas estão acontecendo? Tem coisas que a gente não vai entender. Ei, Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar explicação. A gente às vezes quer que o Senhor nos explique, né? O que o Senhor fala, né? É que tudo coopera para o teu bem. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu vou ficar aqui falando versículos a noite toda. Você está entendendo? Olha para Ele. Prossiga olhando para o alvo que é o Senhor. Tira os olhos da tua luta, tira os olhos da tua dor, tira os olhos das tuas dificuldades e olha para o Senhor nessa noite, crendo que tudo coopera para o teu bem. Segura essas chaves que Ele te deu, né? E que você saia daqui nessa noite pensando, para quem eu vou entregar essa chave? Eu tenho que entregar a chave para alguém. As chaves do reino estão nas tuas mãos, mas elas não podem permanecer nas tuas mãos. Você precisa entregar. Como que a gente entrega essas chaves, pastora? Quando eu prego, quando eu falo de Jesus para alguém, a porta está ali. E tem uma chave que abre essa porta, e essa chave precisa sair das tuas mãos. Que essa semana, querido, seja uma semana, né? Que você lembre dessa palavra. Que você lembre que essa chave precisa sair da tua mão. Eu quero declarar aqui nessa noite que o Senhor vai colocar alguém diante de você, né? E você vai ter a oportunidade de pregar esta palavra. Essa palavra que cura, que liberta, que salva. Que essa palavra de vida que está na tua boca, essa chave que abre a porta do céu, essa semana eu quero declarar que ela vai sair das tuas mãos e você entregará ela a alguém. Quando alguém chegar diante de você e você tiver a oportunidade de pregar a palavra, sabe? Você vai lembrar, a pastora falou. É a oportunidade, eu preciso entregar. Eu tenho tanta experiência com isso, né? Um dia eu orei, eu ia trabalhar e antes de sair de casa eu orei e eu falei assim, Senhor, me dá a oportunidade de falar da tua palavra hoje, de pregar Jesus para alguém. A gente às vezes faz orações assim, né? Que parecem tão simples, tão assim, né? Eu só falei assim, Senhor, me dá a oportunidade hoje de pregar a tua palavra para alguém, querido. Aquele dia, foi naquele dia, sabe? Eu saí de casa e passei no banco, na fila do banco, às 10 horas da manhã. Deus já me deu a oportunidade ali, na fila a gente começa a conversar, né? E ali eu falei de Jesus para uma pessoa e foi tremendo. Eu falei, Jesus, obrigado. 10 horas da manhã e a minha oração já foi respondida. Muito obrigada, Jesus. Fui para o trabalho, era aniversário de uma amiga. Eu falei assim, eu vou na loja evangélica comprar um livro. Eu vou dar um livro para ela, uma Bíblia, eu não sei. Fui para a loja. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar, falei de Jesus para outra pessoa. Meu Deus, caramba, né? Deus já atendeu. Eu estava feliz da vida. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a falar para o Heitor. Ele era pequenininho. Eu lembro que eu li o Salmo 1 para ele. E ele começou a me perguntar, né? E eu comecei a explicar a palavra para ele. E ali naquele dia, Jesus bateu na porta do coração do Heitor. E ele abriu a porta do coração dele para Jesus entrar. E naquele dia o Heitor teve um encontro com o Senhor. E eu glorifiquei a Deus. Porque eu falei assim, Senhor Jesus, eu só pedi que eu queria falar de Jesus para uma pessoa. E o Senhor Jesus me deu o privilégio naquele dia de pregar Jesus para o meu filho. E dentro da minha casa ele aceitar Jesus como Salvador.
Com a Maitê foi a mesma coisa. A gente estava dentro de casa um dia, ela falou, mãe, eu estou escutando alguém batendo na porta. Eu falei, é mesmo, minha filha? Mas só tem nós duas aqui. Eu falei, é Jesus. Jesus está batendo na porta do seu coração. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato, e se você abrir, eu entrarei. E ali Maitê teve um encontro com o Senhor naquele dia, entregou a vida dela para Jesus. Que privilégio. Eu falo assim, obrigada, né? Porque a gente fala de Jesus para tanta gente. E o Senhor me deu o privilégio, né, de pregar a palavra para os meus filhos e eles entregarem a vida ao Senhor Jesus ali, comigo. Que privilégio. Ah, pastor, eu também quero, né? Por que Jesus só faz isso contigo? Você está pregando para eles? Você está pregando para os teus filhos? Você está pregando para a tua família? Só vai ter o privilégio de viver isso quem tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus. Ele quer te usar, Ele já te deu as chaves. Mas às vezes a gente pega a chave e coloca dentro de uma gaveta e esquece aonde está. E esquece que tem a chave. O Senhor está falando, abre a gaveta aí. Abre a gaveta e pega a chave que eu já te dei. Pega a chave que eu já te entreguei. Ontem no culto das pastoras, você sabe que Deus me dá umas ideias loucas, né? E Deus falou para mim assim, leva a chave. Você vai entregar a chave para elas. Vai entregar as chaves para elas. Ah, tá bom. Eu falei assim, mas não pode ser qualquer chave, né? Eu quero uma chave bonita. Eu coloquei no grupo das mulheres, alguém tem chave aí antiga? Eu queria chave bonita. E eu fui conseguir. Eu trouxe um monte de chave linda para entregar para as pastoras. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor já te deu as chaves. Amém? Acha a chave. Procura essa chave, querido. E começa a declarar esse poder que está sobre a tua vida, que se chama Jesus. Ele tem poder para transformar todas as coisas. Ele tem poder para transformar a tua vida. Ele tem as chaves que abrem as tuas prisões. Essa chave Ele não te deu. A chave da prisão de Paulo e Silas não estava nas mãos dele. Quem foi que abriu aquela prisão? Foi o Senhor. As chaves que você tem não abrem as tuas prisões. Abre a prisão de outros. Não adianta ficar aí perdendo tempo tentando abrir a tua prisão com essa chave. Essa chave está nas mãos de Deus. Você está entendendo? Para de tentar resolver os teus problemas é o Senhor que vai resolver. Enquanto você cuida dos outros, enquanto você declara a palavra de vida e poder que está na tua boca, o Senhor abre as tuas prisões. O Senhor resolve os teus problemas, Ele cuida das tuas guerras. E a gente aprende a confiar nesse Deus. Você pode se colocar de pé aí no teu lugar? Vamos declarar mais uma vez essa canção? Por mim eu parava agora, o cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ano em mim sumiu e eu parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer viver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá.
Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar.